Olá, meus nobres, tudo bem? Bom dia para vocês. Dia 25 de 2 de 2021. Estou gravando na madrugada, 1h07 da madrugada. Tá vendo como a coisa é séria? Ensinar e aprender leva tempo e requer esforço. Mas estamos aqui juntos. Aí você pode perguntar assim: eu não estou vendo a imagem do professor Roberlan. Por que não está aparecendo? A câmera está desligada. O nosso tema de hoje, nossa aula de hoje é produção textual. E por que a câmera desligada? Porque é um conto enigmático, é um mistério. Vocês vão criar um texto que seja um texto misterioso. Como assim misterioso? Um texto que provoque a curiosidade do leitor. Já estou exibindo para vocês aí e vou também fazer o print e colocar no grupo do oitavo ano B. Então, assunto, conto enigmático. Atividade, produção textual de um conto enigmático. Você vai produzir esse tipo de texto. Vamos às orientações. Não faça nada nunca sem entender as orientações. A gente sempre posta isso para você ter justamente o roteiro. Vejam o vídeo, né? Estão vendo já, que é a aula 5. Vejam as postagens, vou fazer o print, colocar no grupo. Façam anotações no seu caderno. Então, assistindo o vídeo, vai anotando algumas coisas, anote o conteúdo, não fique só fazendo cópia ou só olhando o vídeo, anote. Faça um estudo realmente seu, olhando as informações, as mensagens, as expressões, copie algumas coisas, certo? Faça seu caderno ter realmente um valor. E para ter valor tem que ter conteúdo. Quarto ponto, respondo as questões, no caso, hoje é uma questão só, no caderno. Tirem fotos e mande-as no meu privado até terça-feira, 2/3/2021, até às 18 horas. Então, vamos trabalhar também com os prazos e a pontualidade, que isso também vai ser avaliado. Observação. Que cor de caneta eu uso, gente? Ou caneta azul ou preta. Se faltou uma das duas, qualquer cor, tá bom? O importante é que a gente produzir e render atividades. Vamos lá, passo a passo para fazer uma boa redação, uma boa produção textual. Então, passo a passo. Elementos narrativos, já vimos, só para lembrar. Uma narrativa tem o quê? Uma história tem o quê? Porque o conto é uma história. Tem personagem, tem um enredo, que são os acontecimentos, tem um narrador que conta a história, que chegou, que saiu, que fez, que aconteceu. João pegou o colega e saíram para jogar bola. Estou contando um pouco da história. O tempo, quando acontece a história, no presente, no passado. Então, deixe sua criatividade à vontade. E o espaço, quer dizer, onde ocorre a história. Vamos agora ao segundo ponto, planejamento da narração. O que realmente vai acontecer? Bom, como é um conto enigmático, todo conto enigmático fala de um crime. Pode ser um assalto, pode ser um sequestro, pode ser uma morte, pode ser qualquer tipo de crime. Então, deixe sua imaginação à vontade. Quem é que faz parte da sua história? No caso do conto enigmático, são personagens emblemáticos. Como assim emblemáticos? Não precisa colocar nome de ninguém, somente o que ele é na sociedade. Detetive, policial, criminoso, vítima, suspeito. Então, use essas expressões na sua redação. O que é que acontece? Quais são os acontecimentos? Aí agora chegou, saiu, foi à festa, brigou com alguém, teve intenção de sequestrar, então fique à vontade no seu texto. Onde ocorre a história? Em Aiquara? Seria interessante, em Jiquié, na China, no Japão. Deixe a imaginação correr solta. Só não deixe de fazer o quê? Que seja um crime. Quando é que ocorre? No presente, no passado? Mas o seu texto pode colocar uma data, 1950, 1930, 1920, 2020, enquanto acontecia a pandemia, você pode relacionar a pandemia no seu texto, porque fica interessante também. Terceiro passo, veja os textos de inspiração. Ó, deixa eu corrigir aqui, veja os textos, ó, aí. Veja os textos de inspiração. São dois textos. O primeiro texto é essa imagem aqui, ó, que é um detetive. E eu quero que vocês coloquem essa ideia da imagem no seu texto. Então, um detetive começou a investigar. Investigar o quê? Um assalto? Investigar uma morte?
investigar um sequestro? Então, fique à vontade. Então, essa imagem, essa ideia deve aparecer no seu texto também. Segundo texto aqui vai te ajudar a se inspirar, porque o texto enigmático, o conto enigmático, ele causa justamente a atenção do leitor, porque ele vai revelar alguns mistérios. Ele vai contar algo assim fantástico, diferente. Então, quanto mais você for misterioso, vai ficar mais interessante o seu texto. O Cão dos Baskervilles. Eu vou ler esse texto para vocês. Não preste atenção no mistério, nos enigmas e faça um bom texto. Onde está ele? Cochichou Holmes, e eu vi pela expressão de sua voz que ele, o Homem de Ferro, estava abalado até a alma. Onde está ele, Watson? Lá, acho eu. Apontei para a escuridão. Então você vê que já tem um clima misterioso aí. Não, lá. Novamente o grito de agonia passou pela noite silenciosa, mais alto e muito mais perto do que nunca. E um novo som misturou-se com ele, um troar sussurrado e diminuindo como o murmúrio baixo e constante do mar. Pense aí no som do mar, batendo nas ondas, e você já tem uma ideia que o texto é misterioso. O cão, exclamou Holmes. Venha, Watson, venha. Deus nos livre de chegarmos a tarde demais. Ele havia começado a correr rapidamente pela charneca, e eu o seguia nos seus calcanhares, mas agora, de alguma parte por entre o terreno irregular. Imediatamente à nossa frente veio o último grito desesperado e depois uma pancada forte e ensurdecedora. Paramos e ficamos ouvindo. Nenhum outro som rompeu o silêncio da noite sem vento. Então veja aí que o texto indica alguns mistérios, o silêncio, a noite, o romper do vento. Esse texto aqui tem nome de personagens, tem Holmes, tem Watson, mas no seu, as personagens são o quê? Emblemáticas. É o detetive, é o policial, é a vítima, é o suspeito. Então, jogue duro. Bom, para deixar aqui mais clara a proposta, vamos ler aqui. Ó. Vou deixar bem destacado aqui para vocês. Vamos usar aqui a tecnologia para ajudar a gente a trabalhar bem. Aí ficou melhor agora. Proposta. Após ter lido os dois textos acima, que nós lemos com vocês, ou para vocês, escreva um conto enigmático bastante original. Não deixe de criar acontecimentos que chamem a atenção do leitor e que desperte a curiosidade para, para, botar aqui um ozinho, para o desvendamento, ó, para o desvendamento para o desvendamento do crime. Então, o seu texto deve ter aí pelo menos 30 linhas. E seu crime deve ter uma solução no próprio texto. Não jogue duro, faça um bom texto. Como é que você vai ser avaliado? Vamos ver agora. Vamos colocar aqui 4 itens para sua avaliação. Ó. Vou aumentar aqui a tela para você ter menos dificuldade. Então, primeiro ponto, adequação ao gênero. Ou seja, eu quero um conto, eu quero um texto narrativo. Bom, coerência e coesão. O que é coerência? As coisas têm que ter sentido. Não pode ser aquela coisa enigmática, não é fantástico. Coesão é você colocar as palavras no lugar certo. Aqui, ali, então. Estude as conjunções, que ajuda bastante. Adequação à norma culta. Então, vírgula, acentuação gráfica, ortografia, conta também. E originalidade, que justamente é um texto que seja somente seu. Cada parte dessa vai valer meio ponto. Então, meus nobres, a gente vai encerrar aqui essa gravação. Creio que foi uma das menores desse processo nosso.
Vou postar no grupo do oitavo ano, no nosso canal Gramática Nobre. Lá você se inscreva, compartilhe, curta, comente e deixe seu likezinho. Meus nobres, um abraço, viu? Tenha um bom dia. Valeu, 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 valeu. Interromper gravação. Um abraço.